Pessoal, coloquei para gravar agora, aí formalmente, bom dia a todos. A aula de hoje sobre distribuição eletrônica, né? Finalizar essas nossas ideias de distribuição eletrônica relacionadas aí com o nosso livro, né? As ideias contidas aí no nosso livro. Então, compreender que, por distribuição eletrônica, o que é que eu tenho? Eu tenho uma maneira, né, de uma regra geral, não é uma regra que vai funcionar para todos os átomos, não. Mas aí vocês também não vão se preocupar com algumas poucas exceções que existem, né? Vocês vão se preocupar com a regra geral, lógico. Então, o que é que temos? Uma maneira de distribuir os elétrons na eletrosfera. E essa distribuição, ela ocorre em camadas, em subcamadas ou subníveis, em orbitais e ainda, né, não sei se alguém conseguiu chegar e ver lá, ou lembrar, né? Mas ainda também na questão da rotação do elétron, né? O chamado spin. Então, são esses 4 parâmetros que vão fazer a localização mais provável. Não é uma localização exata. Lembre-se, nós não temos como localizar exatamente onde se encontra, determinar exatamente onde se encontra o elétron. O princípio da incerteza de Heisenberg, que nós falamos já em aulas, ele diz que, olha, não tem como saber exatamente. Qualquer instrumento de medida vai afetar a localização dele, né? Qualquer instrumento de medida vai afetar a própria localização lá do elétron, ou seja, vai afetar o próprio fenômeno que está sendo estudado. Isso é bem interessante, né? Porque se aplica também em outras situações. Bom dia a todos, eu dei um bom dia inicial, outros alunos estão entrando, então sejam todos aí bem-vindos. Olha lá, nesse contexto todo que nós vimos aí, né? Então, o que é que o aluno tem que entender? O aluno tem que entender justamente essa questão da distribuição dos elétrons em camadas, subcamadas, orbitais, e ainda a questão da rotação do elétron, né? Que digamos assim, uma coisa secundária, mas que pode cair questões também falando de vestibulares. Ok. Vamos lá, eu vou compartilhar o livro aqui rapidinho com vocês, tá certo? Para que possamos agilizar a nossa compreensão, tá? Deixa eu só ativar ele aqui. Ok. Volta lá, compartilhar aqui. Opa, pronto. Pessoal, chegou aí. Alguém responde, por favor. Estão vendo? Chegou. Aqui chegou. Pronto, então chegou em todos, né? Vê lá, pessoal. O tópico 3.7, configuração eletrônica, não é? E aí nós fizemos justamente essa questão aqui do entendimento, né? Olha, eu posso, nessa ideia de Lewis, eu vou representar os elétrons, os átomos, com seus elétrons da camada de valência, a última camada, como nesse caso aqui, ó, o oxigênio, que está no cantinho, ó, né? O oxigênio aqui, com os seus 6 elétrons da camada de valência. Então, nessa representação, né, que é colocada aqui, o modelo de Lewis e sua representação, o que é que eu tenho, né, na verdade? Eu tenho a representação dos átomos com seus elétrons de camada de valência. Ou seja, o oxigênio, por exemplo, tem 6 na camada de valência, consequentemente, eu vou colocar lá desativar um microfone aqui. Só um momento aí, viu, Diego? Só desativei por conta que estava fazendo um barulhozinho, Diego. Bom dia, Diego. Tudo bem? Bom dia. Eu tinha esquecido que ele estava ativado, foi mal. Não, tudo bem. Acontece. É por isso que eu avisei que eu ia desativar. Tudo bom. Vê lá. Então, aqui é representar o elemento químico com seus elétrons na camada de valência. Beleza, né? Aí, para que eu saiba quantos tem na camada de valência, eu vou chutar? Não, você vai fazer a distribuição. Essa ideia, pessoal, a gente já vem comentando ela, já vem mastigando essa ideia, ó, faz tempo, desde o ano passado, né? Aí aqui, a quantidade máxima de elétrons que cabe, né? A quantidade máxima. Deixa eu ver o que mais. Isso aí a gente viu, certo? Aqui, uma representaçãozinha correlacionando a estrutura da tabela com a configuração eletrônica,
né? Aqui, ó, a família 1, todos têm um elétron na camada de valência. Família 2, todos têm 2 elétrons na camada de valência, né? Aí aqui estamos falando dos representativos. Pessoal, olha, se eu falar qualquer coisa aqui que você não entender, por favor, pode me interromper e perguntar a qualquer momento, tá? Ok? Tá certo? Ok, pessoal? Pode me interromper a qualquer momento. Tem alguns alunos dizendo que está sem áudio aqui, mas eu acho que está saindo o áudio do meu computador. Eu acho que algum tem pelo menos um escutando, não tem? Dá uma olhada aí, pode ser alguma coisa lá no seu. Veja. Aí eu tenho aqui, olha, eu tenho os elementos representativos, que são aqueles que terminam em S ou terminam em SP, é justamente o número da família vai estar relacionado com a quantidade de elétrons que tem na camada de valência, né? A gente viu isso lá na estrutura da tabela, aquela coisa toda, né? Aí aqui fala sobre a questão da distribuição eletrônica do átomo e da distribuição eletrônica do íon, principalmente no caso dos cátions, né? Aqui, ó, que foi logo o primeiro que ele mostrou. Ora, o cátion é aquele que perde elétrons, vocês sabem disso, não é? Aí o que é que nós temos? Nós temos que de onde vai sair o elétron que o cátion, no caso, perdeu, né? De onde sai? Sai, olha lá, preste atenção, pessoal, que alguns alunos entraram em contato comigo ao longo dessa semana e eles estavam com dúvidas sobre isso. Olha lá, isso que eu vou falar agora vai retirar a dúvida de muitos alunos que entraram em contato comigo. Vê, quando o átomo perde elétrons, ele perde obrigatoriamente da camada mais externa. Da camada mais externa. Aí, onde é que está a confusão? Que alguns alunos mandaram mensagem para mim. Bom dia aí para os que estão entrando agora. Olha, onde é que está a confusão, digamos assim? Está no fato de que, na distribuição eletrônica, eu tenho um formato de ordem crescente de energia. Não é em ordem crescente de afastamento, da mais externa, da mais interna para a mais externa. Na distribuição eletrônica, que eu sigo aquele modelo lá, chamado de diagrama das diagonais ou diagrama de Linus Pauling, o que eu tenho lá é uma forma de ir colocando as parcelas de acordo com seus conteúdos energéticos, né? Aí surge a confusão, porque em alguns momentos coincide, né? Coincide a camada mais energética, a última da distribuição de Linus Pauling, às vezes coincide com a mais externa do átomo, não é? Então, nesses casos, o aluno, às vezes, ele fica um pouco confuso. Resumindo, olha o que eu quero que você entenda. Olha lá, quando vai perder o elétron ele sai da camada mais externa, daquilo que é mais externo. Pode coincidir ou não com a última parcela da distribuição de Linus Pauling, tá? E aqui, quando entra, também entra na mais externa. No caso aqui, ó, do oxigênio, que vai entrar elétrons, né? Ok. Cadê? Quem mais? Aqui está falando sobre a questão das reações, né? Porque aí, de repente, ele vai... Como é que esses elementos vão reagir, né? Pessoal, isso aqui já é uma preparação que o livro faz para outros conteúdos mais adiante. Por isso que você tem muitos, às vezes, assim, uma interdisciplinariedade, né? Muitos aspectos da disciplina estão sendo abordados. Veja aqui, ó, o lítio, ele é da família 1A, tem um elétron na última camada, então ele perde. Ao perder, ele fica com carga mais um. O oxigênio, ele ganha 2 elétrons. Como eu tenho 2 oxigênios, aí eles vão ganhar ao todo 4 elétrons. Então, os 4 elétrons que os oxigênios devem ganhar vão vir de onde? Vão vir de 4 átomos de lítio, porque cada átomo de lítio perde 1. Olha aqui, ó, 2 vezes 2, no caso do lítio, 4. Aí é assim que nós vamos verificar as proporções para montar as substâncias químicas. E esse raciocínio bate, como eu expliquei lá na aula gravada, com todas essas outras substâncias. Aí, pessoal, desse... Ô, professor. Opa, é isso que eu ia perguntar agora. Dúvidas? Diga, Daniel. Bom dia, Daniel. Bom dia.
Ô, bom dia, bom, rapaz. Diga. Ô, professor, o senhor disse que cada átomo tenta se estabilizar, né? Aí por que o lítio fica só com dois? Boa Ele não... pergunta. Boa pergunta. Olha lá, pessoal. Primeiro ano. Eu ia dizer nono, ó. Primeiro ano. Veja só. Tudo na natureza, viu, Daniel? Busca a estabilidade. Tudo, tudo. Não é? E a estabilidade significa uma condição de menor energia. De menor energia. Aí existe na química uma regra geral. Não é uma regra absoluta que vale para todos, não é? Tem as exceções, como toda regra. Aí qual é a regra geral? Olha lá, pessoal. O átomo fica estável com 8 elétrons na última camada, que é a chamada camada de valência. Isso é a regra geral, que vai valer para a grande maioria dos átomos. Porém, né? Porém, existem alguns que ficam estáveis com 2 elétrons na última camada. Por que isso? Porque nós temos como parâmetro de estabilidade os gases nobres. Então, nos gases nobres, você tem lá, né, o hélio, o gás nobre hélio, que ele é estável quimicamente, ele não quer se ligar com ninguém, porque ele já é estável, ele pode até se ligar, mas numa situação muito drástica, muito extrema. De maneira geral, ele não quer se ligar. Então, o que ocorre? O lítio, o hidrogênio, eles ficam estáveis com 2, de maneira a se comportar como o gás nobre estável hélio. Já os outros vão ficar estável com 8 na última camada, tá certo? Aí é como se fosse uma exceção da regra, Daniel. Eles ficam estáveis com 2. O exemplo mais clássico é o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem um elétron, ele faz uma ligação covalente, por exemplo, que a gente vai ver o nome dessas ligações aí mais para frente, e ele compartilha mais outro elétron, aí fica com 2. E com isso ele ganha uma estabilidade. Ok, chefe? Deu para entender? Pronto. Pessoal, para esse primeiro capítulo aqui, olha, de hoje, que eu estou dizendo, o 3.7, configuração eletrônica. Alguém aí tem dúvida, não é? Houve um questionamentozinho em relação aí, justamente a esses elétrons da camada de valência, não é? Que eu acho que deu para explicar. Alguém tem dúvida? Não. Não, tá tranquilo, né? Aí eu quero fazer um comentário geral aqui, ó, sobre os subníveis e orbitais, que na verdade é como se fosse um capítulo só, tá entendendo? É uma coisa só. É porque, para não ficar muito conteúdo, ele separou, mas é a mesma ideia. Nós vamos distribuir os elétrons em camadas, em subníveis, em orbitais e em sentidos de rotação, chamado spin. Né? Aí aqui, então, nós temos, olha, os trabalhos lá com os espectros de energia dos elétrons, né? Os espectros atômicos, que inclusive nós já vimos, mostrou que os elétrons nos átomos possuem energias diferentes, né? Possuem quantidades de energias diferentes, certo? Aí o que é que eu tenho aqui, olha? Eu tenho a caracterização disso, né? E a elaboração do modelo de Linus Pauling, aquele 1s2, 2s2. Pessoal, fica craque naquilo ali, ó, que a química fica tranquilo para você, viu? Olha lá. Aí eu tenho aqui, né, quantidades de energias diferenciadas, né, ó, indicando aqui ó, a energia térmica ou elétrica, né? Então aqui estava colocando num patamar diferenciado a depender do nível, ó. 3S, 3P, 4P, 5P, tá mostrando aí valores de energias maiores. Pronto, isso aí você já sabe. Né? Aí aqui eu tenho aqui a quantidade máxima de elétrons que cabe em cada subnível ou subcamada, também pode ser entendido assim. No S, no máximo 2, no P, no máximo 6, no D, no máximo 10, no F, no máximo 14. Isso aí vocês já sabem também. Eu estou passando só para o aluno, de repente, dar uma olhada assim e dizer, epa, eu não entendi aquilo ali, professor, me explique.
tá? Mas a grande maioria absoluta está dominando bem isso aqui. Aí aqui eu tenho as camadas. Lembrando que isso aqui é um modelo teórico, um modelo quântico teórico, que ele vai ter, olha, ele vai ter uma quantidade infinita de camadas, uma quantidade infinita de subcamadas, tá? Mas, para os átomos conhecidos, isso aqui já satisfaz. Isso aqui já está valendo, já dá certo. Você entendeu, né? A lógica qual é? Então, quando eu digo assim, olha, professor, perguntaram isso para mim outro dia aqui. Professor, eu vi num livro lá que tinha aqui, ó, 7D10. Tinha o S, o 6F14, lá no modelo que eu estava estudando no livro. Está errado, professor? Por que está diferente? Na verdade, isso aqui é um modelo teórico que vai se estendendo, ó. Vai se estendendo até o infinito e aumentando de 4 em 4. Né? Por exemplo, aqui eu poderia ter, olha, aqui eu poderia ter o 5G18 aqui na sequência, porque é um embasamento teórico. Mas para os átomos conhecidos, isso aqui é suficiente, tá bom? Tranquilo. Aí me perguntaram aqui, ó, ok? Me perguntaram aqui, ó, por que o 3, por que o 3P6 não fica junto, na distribuição, não fica junto do 3D10 ou de qualquer número que apareça? Por que o 4S2 fica no meio entre eles dois aí, né? Fica no meio por conta que eu vou seguindo a seta, ó lá, ó. Então, quando eu vou seguindo a seta, ó, 1S2, 2S2, eu vou seguindo na diagonal. Eu não vou seguindo reto, né? Eu vou seguindo na diagonal. Aí lá, ó, 2P6, 3S2, aí vem 3P6, aí olha que vem na sequência dele, ó, 4S2. Não é, ó? Aí vem outro lá na sequência, 3D10. Então, é por isso que, de repente, você tem uma certa misturada, né? Digamos assim, né? O 4S2, por exemplo, vem antes de terminar a terceira camada e assim sucessivamente. Alguém mandou aqui uma pergunta, deixa eu ver. Alan Fabrício. Bom dia, Alan. Eu acho que ele tá sem microfone. Ah, é? Tá certo. Ô, Alan, devido às dúvidas que mandaram para mim durante essa semana, eu achei coerente, antes de passar para o livro 2, que isso aqui é o último capítulo do livro 1, tá certo? Passar aqui e verificar se o aluno tem dúvidas. Quem não tem dúvida, ótimo, tranquilo, tá certo? Por isso que a gente tá dando essa repetiçãozinha aqui, tá ok? Vamos lá. Então, olha, terminou isso aqui, já era. Olha lá, tá certo? Aí aqui tem a distribuição de subníveis em energia para íons, ok? Olha lá, para íons, aí eu tenho que ter cuidado justamente naquela questão. Ora, vai ganhar elétrons? Ganha na última camada. Vai perder elétrons? Ganha na última camada. Cuidado para não confundir a camada lá a última parcela da distribuição de Linus Pauling como sendo a camada mais externa. Às vezes coincide, nem sempre coincide. No caso do ferro, olha lá, no caso do ferro, nós vimos que não coincide. A última camada da distribuição de Linus Pauling é o 3D6. Mas a mais externa, no caso do ferro, é o 4S2. Por isso que quando ele perdeu 2 elétrons, perdeu de onde? Perdeu da camada mais externa. O 4S2 não existe mais. Ó. Cadê ele aqui? Ok? Tranquilo? Aí aqui, né, aquele princípio da incerteza que a gente falou, né, que não dá para saber exatamente, conhecer plenamente o fenômeno. Professor, o senhor pode repetir essa parte de novo? Opa, essa aqui? Sim, de perder na última tomada. Pronto, eu explico sim. Veja, deixa eu procurar aqui a do ferro. Pronto, aqui, ó. Essa explicação aqui, ó, ela está atrelada, viu, Daniel? Essa daqui, ó,
ela está atrelada com a distribuição do ferro. Ó. Essa daqui é a distribuição do ferro. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Ó. Preste atenção. A camada mais energética é o 3D6. Tá vendo aí, ó? 3D6 é a mais energética. Mas a mais externa não é ela. A mais externa, ó, é a quarta camada. Olha o número grande aqui, ó, 4S2, indicando que ela é a mais externa, é a camada de valência. Aí o que é que vai acontecer? O átomo de ferro, ele tem essa distribuição aqui. Ele tem seus elétrons distribuídos em 4 camadas. Pois bem, quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, a tendência é perder elétrons, não é isso? Perder elétrons. O ferro tem 2. Então, qual é a tendência dele? Perder 2 elétrons. Aí, quando ele vai perder 2 elétrons, ele não perde do 3D6. Porque 3D6 não é a camada de valência. A camada de valência é o 4S2. Aí, por isso que ao perder 2 elétrons, ó, aí eu tenho aqui, fica desse jeito. Cadê o 4 agora? Cadê o 4S2? Não existe, porque ele perdeu. Entendeu, Daniel? Beleza. Pessoal, dúvidas, vamos falar, tá? Princípio da dualidade, ora o elétron se comporta como onda, ora como partícula. E o princípio da incerteza, não tem como conhecer plenamente o fenômeno quando você vai estudá-lo. Porque aí o próprio fato de você estudá-lo já interfere, mais ou menos, mas interfere naquilo ali estudado. É isso aí que faz referência à questão do elétron. Não é? Então, qualquer instrumento de medida que fosse colocado para saber onde está o elétron, iria interferir na real posição dele. E aqui, orbitais e os números quânticos. Pessoal, a ideia de números quânticos, aí acaba. Ó, daqui para frente é só questões. Daqui para frente é só questões, né? Textos e questões, textos de apoio e questões. Pronto. A ideia de números quânticos. Alguém me responde o que são números quânticos? Vamos lá, pessoal. São números com a base quântica. Ô, Diego, eu não ouvi direito. Você poderia repetir? São números com a base quântica. Vamos melhorar essa definição? Alguém, por favor? Cadê? Cadê Juliana? Cadê Amanda? Cadê o pessoal aí? Né? Cadê? Vamos lá. Fabrício. Fabrício está sem microfone, é? Disseram que ele estava sem microfone. Cadê? Números. Oi? Ô, professor, a gente vai começar a estudar a fusão nuclear. É uma onda associada a um valor de energia específico ou não? Olha, Graziele, a pergunta foi o que são os números quânticos? Cadê aí o pessoal? Vamos dar uma melhorada nessa definição, Graziele. São os números que dizem respeito à energia, a forma e a orientação dos átomos no espaço. Dos átomos ou dos elétrons lá, né? Dos elétrons, não é? A definição bate melhor em relação aos elétrons. Pessoal, olha lá. Fechando esse raciocínio aqui desse volume 1, próximas aulas gravadas e próximas aulas ao vivo, nós já estaremos com o volume 2, tá? Aí eu não poderia voar com esse conteúdo, porque na aula passada foi feriado, e aí eu tinha que repetir essa ideia geral aí. Houve até um questionamento aqui de alguém, eu acho que foi o Fabrício, eu tentei falar com ele, mas parece que ele está sem microfone, né? Mas sobre o porquê da gente estar revendo isso aí. Porque eu quero esclarecer tudo que for dúvidas em relação a esse conteúdo antes de pular para o volume 2. Porque se sai tranquilo desse, o outro vai fluir muito rápido. Vê lá, números quânticos são valores que caracterizam os elétrons lá no átomo.
Esses valores, sim, como alguém falou, estão associados à questão energética. Correto. Né? Por quê? Porque a posição do elétron, se ele está na camada 1, na camada 2, no subnível S, no subnível P, no orbital tal, tudo isso é uma questão energética, ok? Quando nós falamos dos números quânticos, existem 4 números quânticos. Olha lá, ó. O primeiro número quântico, chamado de número quântico principal, certo? Ele diz a camada. Ele faz referência à camada. O segundo número quântico diz em qual subcamada o elétron se encontra. O terceiro número quântico vai dizer em qual orbital, certo? Em qual orbital o elétron se encontra. E o quarto número quântico, ele vai dizer justamente qual o sentido de rotação, qual o spin. Professor, Sim. a gente vai começar a estudar fusão nuclear. Fusão nuclear. Nós já demos Vai uma olhada em bomba, fusão nuclear ou explodir. não? Já, não já? Quando estudamos radioatividade? Ou Acho a gente que não já. estudou ainda radioatividade? Nós já estudamos já. Já estudamos, Diego. Sim. A gente Olha, viu, já, foi em radioatividade. Fusão nuclear é quando ocorre a união de núcleos, não é? A união de núcleos. Pessoal, como é que está a minha voz aqui? Tá tranquila? Alguém dá um ok. boa. Juliana, tá tudo bem com Tá a minha ok. voz aí? Tá? Ok. Porque Tá. eu tô ouvindo, tô lendo aqui no chat alguns alunos dizendo que não estão me ouvindo. Deve ser algum problema lá no computador, ou no celular, alguma coisa assim. Eu acho que aqui tá tudo ok. Tá? Dá uma olhadinha aí, dá uma conferida aí. Pessoal, nós estamos aqui com 34 alunos nesse momento e eu preciso ter um cuidadozinho em relação aqui à chamada de vocês, né? Aí eu vou verificar, eu vou precisar de ajuda, principalmente da ajuda dos líderes de sala, para dizer, por exemplo, quem não está aqui, porque eu tenho pouco tempo para fazer essa chamada, né? Alan Fabrício, eu vi. Alexiane, está presente? Alguém me ajuda? Alexiane está presente. Quem poderia ficar me ajudando? Glória, poderia me ajudar, Glória? Ah, não, né? Amanda Barbosa, eu vi, está presente. Ana Júlia Fernandes. Não. Tá, Não é fácil colocar o nome, não, no chat. Pronto, pode ser assim. Coloque o nome no chat. Todo mundo coloca o nome completo no chat, então, tá? Fica mais fácil. Tá bom, pessoal? Na hora. Na hora. Obrigado aí, tá certo? Há alguma falhazinha, né, nessa questão de colocar o nome, porque de repente o aluno pode entrar com o nome de outro, aquela coisa toda, e não ligar a câmera, né? E botar o nome, mas tudo bem, eu sei que vocês não vão fazer isso. Vamos lá. Pessoal, hoje é a última aula nossa sobre esse livro 1. Aí eu quero agora resolver alguma questão aí relacionada a dúvidas específicas sobre configurações eletrônicas. Das atividades passadas, né? Dúvidas. Alguém coloca lá, alguém diz aí uma dúvida. Uma questão que, professor, essa questão aqui, ó, é tranquila, mas eu fiquei na dúvida em relação a ela. Ninguém tem dúvida em nenhuma questão. Oh, coisa boa! Cadê as dúvidas? As dúvidas são no dia da prova. Pessoal, tá tranquilo então. Nós selecionamos algumas questões, né? Algumas questões aí específicas relacionadas com a configuração eletrônica. De maneira geral, não são questões difíceis, tá certo? Nós temos aqui algumas questõezinhas, certo? Relacionadas com a configuração. Dessas eu fiz algumas nas aulas gravadas. Cheguei a fazer algumas. Não dá para fazer todas, porque, na verdade, são muitas questões, né? Mas eu cheguei a fazer alguma dessas questões aí. Cadê Eric? Tem alguma dúvida, Eric? Alguma questão? Amanda Barbosa, alguma dúvida? Não.
Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Olha lá, o gabarito aí, ó. Fornecendo o gabarito aí para vocês, ó. Essa primeira questão da 670, letra D. Certo? Ô, professor, Opa! você podia fazer essa questão 2 da página 671, Agora, era isso que eu estava por esperando, que favor? alguém se pronunciasse para que a gente fizesse algumas questões. Essa daqui, que Sim, está na ela tela. mesma. Isso. Pronto. Vamos Eu explicar fiquei o com algumas porquê da dúvidas. letra E, então, tá certo? Porque esse eu estou usando aqui o livro do professor e esse livro já vem com as respostas, como vocês sabem, né? Uhum, Mas aí eu vou explicar direitinho o porquê dessa letra, tá bom? Ó, certo. os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. Aí tem lá, ó, 3s2, 3p3, 4s2, 4p5 e 3s2. Veja, isso daí significa a configuração deles na última camada. Não quer dizer que é toda a configuração deles. É apenas a configuração da última camada. Ok. Com base nessas informações, assinale a afirmação errada. A afirmação errada. Tá certo? Aí ele diz o seguinte, ó. O elemento 1 é um não metal. Um não metal. Veja, os não metais são aqueles elementos representativos que ficam na parte direita da tabela periódica. E eles terminam em quê? Terminam em SP. Em SP. Olha lá, ó. Aí você tem justamente, ó, 3S2, 3P3. Justamente, ele é um representativo, porção direita lá da tabela periódica. Ô, professor, Opa! nesses elementos representativos, tem que terminar em S, I, P, E, ou S ou P? Não. Ele, na verdade, termina em P. O último é P. Mas na Certo. última camada deles, tem alguma coisa do S e alguma coisa do P, entendeu? Uhum, Ele termina entendi. em P. Termina em P. Só que esse P está associado com alguma coisa do S. Aí por isso que nós falamos assim, ó, terminam em S e P. Tá Aí certo. os dois representativos, olha, preste atenção. Vamos lá. Eu entendi a sua pergunta. Veja. Os elementos representativos, eles são da família 1, 2 e da 13 a 18. Aí vê, preste atenção. Da família 1 e da família 2, que está na esquerda da tabela periódica, aí sim, esses aí terminam em S. É S. Só S. Feito esse aqui, ó, o 3. Termina em S. Só S. Agora, os outros representativos que nós estávamos falando, que estão na direita da tabela periódica, que vão da família 13 à família 18, aí sim, esses aí terminam em S e P. Tá certo? Ficou claro agora? Ficou, professor. Obrigada. Pronto. É porque realmente esses detalhes sobre a configuração da tabela, a relação da tabela com configuração eletrônica, vai te ajudar muito na compreensão, né, da química. Não só na compreensão desse assunto, mas na compreensão de assuntos posteriores. Por isso que esse primeiro livro ele é fundamental. O aluno tem que pegar o conhecimento mesmo, não é só passar de qualquer jeito, assim, né, para já tá bom para tirar a nota, não. Vamos entender mesmo, ok? Aí eu tenho lá, beleza, letra A tá certa, ele é um não metal. Letra B, o elemento 2 é um halogênio. Opa, olha como é importante saber o nome, os nomes específicos lá desses elementos, né, das famílias. Justamente, os halogênios são os elementos da família 17. E quem é da família 17, tem 7 elétrons na camada de valência. É também um representativo da direita da tabela periódica. Aí quando você soma aqui, ó, 2 e 5, né, 7, justamente, quem tem 7, família 17. O C, aí tem lá, ó, o elemento 3 é um metal alcalino terroso. Olha lá, alcalino terroso, tá onde? Tá na esquerda, é a segunda camada, a segunda família.
Aí, quem está na segunda família, certo? Ele é representativo, por estar à esquerda termina em S, como a gente viu, e tem 2 elétrons da última camada. É um alcalino terroso. Se tivesse terminado em 3S1, por exemplo, seria um alcalino, um metal alcalino. Aí a D. O elemento 1 e 3 pertence ao terceiro período da tabela periódica. Ora, os períodos da tabela periódica indicam justamente a quantidade de camadas. Se a última camada do elemento 3 terminou assim, ó, 3S2, 3P3, significa dizer que ele tem 3 camadas. Ele tem a camada 1, tem a camada 2 e tem a camada 3, que está assim sendo mostrada. E o elemento 3 também, né? Ele tem lá, ó, uma parcelazinha da terceira camada e ele tem 3 camadas. Logo, pertencem ao terceiro período da tabela periódica. A letra E, que é a alternativa que satisfaz como resposta a dita errada, diz o seguinte: os 3 elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Grupo significa família. Não, eles pertencem a famílias totalmente diferentes. Ó, o elemento 1, família 15. 15. Por que 15? Porque tem 5 na última camada, que é a família lá do nitrogênio. Família do nitrogênio. O elemento 2 pertence a que família? Pertence à família lá, ó, dos halogênios. Família 17. E o elemento 3 pertence à família dos metais alcalinos, por terminar em 2. Certo, pessoal? Ficou tranquilo aí, Graziele? Ficou, Estamos acabando. Agora só 1 minuto. Pronto. Obrigado aí por avisar. Veja só. Pessoal, próxima aula nossa, nós vamos será sobre os conteúdos